Salve, salve, estudantes da astronomia, astronáutica e ciências espaciais. Aqui é o professor Amauri, novamente, comentando a prova da OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica de 2019, prova de nível 4 para alunos de qualquer ano do ensino médio, não é? 22ª OBA, que aconteceu no dia 19 de maio de 2019. Então vamos aos comentários aí das questões 5 e 6. Lembrando que mais uma vez a questão 5 é uma questão contemporânea, as comemorações dos 100 anos do eclipse de Sobral. E a questão 6 é uma questão de carta celeste. Voltou novamente na edição de 2019 uma questão sobre carta celeste. Essas questões são importantes porque elas inclusive lembram de que alunos que participam da OLA, Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica, e também da IOAA, que é a Olimpíada Internacional de Astronomia e Astronáutica, Astrofísica, tem questões correlacionadas à observação do céu, não é? Então vamos à questão 5, a questão longa aqui de texto, que explica então, sobre o eclipse de Sobral. O dia 29 de maio de 1919 entrou para a história como o dia em que a teoria da relatividade geral de Albert Einstein, anunciada em 1905, foi confirmada na cidade de Sobral, no Ceará. A teoria da relatividade afirma que a massa dos corpos deforma o espaço próximo a eles, de modo que um raio luminoso é desviado pela deformação. Esta curvatura da luz só poderia ser observada através de um eclipse total do Sol, ou seja, quando a Lua fica entre o Sol e a Terra, projetando sua sombra em parte do planeta. Com o eclipse, a luz ofuscante do Sol desaparece e se pode ver o brilho das estrelas próximas. Os astrônomos que no dia 29 de maio de 1919 os astrônomos sabiam, né, que no dia 29 de maio de 1919 haveria um eclipse total do Sol e que a umbra da Lua passaria pela cidade de Sobral. Foram para lá cientistas norte-americanos, brasileiros e ingleses do Observatório Real de Greenwich. O método de observação era simples. No momento em que a Lua cobriu o Sol, várias chapas fotográficas de câmaras acopladas aos telescópios foram tiradas em sucessão para registrar a posição das estrelas que estivessem próximas à borda do Sol. Depois, essas fotos foram comparadas a chapas parecidas, tiradas 3 meses depois, durante a noite. A conclusão foi a de que Einstein estava certo. A luz faz realmente uma curvatura. A imagem traz o esquema desse eclipse. A faixa estreita escura representa o caminho que a umbra, parte mais escura da sombra, fez na superfície da Terra, e de onde o eclipse solar total pode ser visto. Fora dessa faixa, o eclipse foi parcial, com a Lua cobrindo progressivamente menos o Sol. As faixas onde a Lua cobriu entre 100% e 80% do Sol, entre 80% e 60% do Sol, etc., são mostradas na figura. Fora do quadriculado, a Lua não passou na frente do Sol em momento algum. Então, as pessoas não puderam observar, por exemplo, eclipses aqui, no norte da África, na Europa, na América do Norte, né? Não foi possível observar. Mas aqui toda essa faixa quadriculada sim. Só que é claro, a faixa central aqui, que varia entre 200 e 300 km, depende da proximidade, o quão próximo a Lua está da Terra, chamado perigeu. Isso daqui influencia na largura dessa faixa de totalidade, que é essa faixa escura que aparece na prova lá. E por isso que são poucas cidades. Então tinham cidades na África do Sul, né, e cidades aqui, por exemplo, do Brasil e até mesmo aqui
de outros países da América Latina, né? Bolívia, ali, por exemplo, por onde esse eclipse passou, comemorado 100 anos no ano de 2019. Né? Então, a curvatura do espaço-tempo prevista pela teoria da relatividade geral de Einstein, de fato foi comprovada experimentalmente no céu do Brasil. Né? Isso, inclusive, é o lema que tem na camiseta lá do Museu do Eclipse, na cidade de Sobral. É bem em frente à praça da igreja matriz da cidade. E do lado eu tive a satisfação de, em 2011, visitar lá, quando estavam concluindo as obras de construção do planetário de Sobral, um dos mais modernos planetários do Nordeste do país. Né? Aliás, o Ceará investe pesadamente aí na astronomia, no ensino da astronomia. Os cursinhos de Fortaleza ali são cursinhos tradicionais e muito fortes em aprovação no ITA, né? São os que mais aprovam no ITA no país, né? o Ari de Sá e o Farias Brito. Então, de fato, eles investem bastante nessa aí, dinheiro pesado mesmo, que acaba trazendo resultados aí nos principais vestibulares aí na área de ciências espaciais no país. Não é? Então vamos à pergunta. Pergunta 5A. Meio ponto dividido em 0,25 cada acerto. Como assim? Vamos ver. No mapa, pinte de qualquer cor as duas regiões da Terra onde o eclipse solar de maio de 1919 foi parcial e a Lua cobriu entre 40% e 20% do Sol. Então é uma faixa. Então aqui, claro que no gabarito já aparece, né, moçada? É gabarito, né? Veja que aqui pega a faixa de 40% até 20%, né, ao norte de Sobral, então passando aqui na América Central, né, e lá no extremo sul da América do Sul, pegando praticamente a região do Círculo Polar Antártico, lá, né, além de Ushuaia, lá bem né, no sul lá da América do Sul, no Chile, né. Temos aqui, então, entre 40% e 20%. Então, quem pintou essas duas faixas levou meio ponto aí da questão 5A. Pergunta 5B. A ombra da Lua na Terra é um disco com 270 km de diâmetro e percorre a superfície da Terra a 2.160 km por hora. Com esses dados, calcule a duração em minutos de um eclipse solar total num ponto bem central por onde a ombra passa. Então vejam, pessoal, equaçãozinha simples de velocidade média, V igual a ΔS sobre ΔT, quando na verdade aqui o que ele está pedindo é que nós calculemos o ΔT. Então você isola nessa expressão. ΔT vai ser igual a ΔS, né, o deslocamento, ou o tamanho da sombra, no caso os 270 km, dividido por V, que é a velocidade 2.160 km por hora. Então você vai ter aqui uma fração de hora fazendo essa conta. De fato aqui, ó, 270 dividido por 2.160 vai dar 0,125 da hora. Usa um fatorzinho de conversão para transformar essa hora em minutos, né? Lembrando que 60 minutos equivale a uma hora, corta a hora com hora, fica a unidade em minutos. Multiplica 0,125 por 60, tem lá 7,5 minutos. Então, eclipse bem na centralidade, tendo aí praticamente o máximo, né, que um eclipse pode ter normalmente em torno de 7, não chega a 8 minutos aí de totalidade. O que houve, por exemplo, em 4 de julho de 2019, que foi observado no Chile, por exemplo, eu fui para lá para observar, a faixa de totalidade durou apenas 2 minutos e pouco naquela região. Por quê? Porque não estava bem na faixa central do eclipse e também porque a Lua não estava no perigeu nesse eclipse total do Sol, né? Então deu uma diferencinha aí no tamanho, na largura do comprimento da sombra e evidentemente do tempo, depende também da posição geográfica em que a pessoa está observando esse eclipse, né? Então, 7,5 minutos, nota 10 para quem respondeu essa questão dessa maneira, né? Então, você consegue aí. Claro que a questão pede a resposta em minutos, mas se o aluno der a resposta em horas ou apenas em segundos, né,
perderá 0,25. Então você tem que fazer a conversão da unidade para o que for pedido, né? Porque ele pediu a duração, calcule a duração em minutos. Então tem que ser assim, tá? Já a questão 6 é uma questão de carta celeste, pessoal. Essa daí é questão importante aí, especialmente para quem vai ter um bom desempenho na prova e pretende aí fazer as seletivas para as provas internacionais, tem que reconhecer o céu. E eu recomendo que você, para isso, procure um planisfério da sua região, né? Oportunamente, nas minhas aulas de astronomia, aí eu posso passar para vocês um planisfério, a gente tem à disposição alguns, e pode ensinar como você fazer essa cartinha celeste também, que é uma cartinha eterna para você observar o céu. Ou utilizar softwares como Stellarium, que você pode baixar, por exemplo, no seu celular ou no seu notebook, no seu tablet, aí você pode utilizar isso para identificar o céu. Então vamos à leitura da questão. A figura mostra uma parte do céu, tal como é visto no Rio de Janeiro, no dia 17 de maio de 2019, a 1h da manhã. As bolinhas pretas são estrelas, e quanto maior a bolinha, mais brilhante a estrela. As linhas delimitam áreas no céu que chamamos de constelações. Tudo que está na direção daquela área pertence àquela constelação, cujos nomes você pode ler dentro das áreas. Por exemplo, aqui o pavão, o índio que nós estamos vendo aqui, né? A grande circunferência centrada no Polo Sul Celeste, PSC, delimita a região circumpolar do céu. A faixa cinza na parte de baixo da figura representa o horizonte, onde vemos marcada a posição do ponto cardial sul. Então vamos aqui subir um pouquinho, ver aqui, ó. Então essas linhazinhas aqui, ó, como estou passando o mouse, aqui no caso, a constelação da Ave do Paraíso. Temos aqui a linha cinza que marca o horizonte. E vejam que essa linha mais escura aqui, ó, ela, né, tem uma circunferência aqui que tange, ou seja, que toca o horizonte em apenas um ponto. O ponto ali que está o ponto cardial sul, não é? Todas as estrelas que estiverem dentro desse círculo aqui são chamadas circumpolares, ou seja, nunca se põem. São circumpolares porque circundam o Polo Sul Celeste, que para nós aqui fica na constelação do Oitante. Não é? Não tem nenhuma estrela brilhante, ao contrário do hemisfério norte, que tem a estrela Polaris lá. Então, normalmente a gente usa o Cruzeiro do Sul, pegando 4 vezes e meia a distância entre a estrela da parte de cima e da parte de baixo, o mastro maior da cruz. 4 vezes e meia prolongando, a gente chega nas proximidades desse ponto. Descendo uma linha reta até o chão, a gente acha o cardial sul, né? Então, é assim que a gente usa. Vamos então à questão 6A, a questão de certo ou errado. Valendo 0,1 cada afirmativa, cada afirmação corretamente respondida. Todas as estrelas da constelação do Camaleão estão sempre acima do horizonte. Vamos ver? Olha aqui. Aqui está a constelação do Camaleão. Como está dentro desse círculo aqui, ó, fica girando em torno do Polo Sul Celeste. Então, realmente, nunca se põe, né? Ah, professor, mas elas desaparecem. Sim, durante o dia, por conta da dispersão da luz do Sol na nossa atmosfera. Mas, se estivéssemos, por exemplo, na Estação Espacial Internacional, ou, né, a 100 km de altura, aí, a gente poderia ver essas estrelas mesmo durante o dia. Elas estão lá no céu, elas não se puseram. Para a latitude do Rio de Janeiro, evidentemente, ou a latitude nossa aqui de Curitiba. Segunda afirmação. Todas as estrelas da constelação do Dourado, ou constelação de Dourado, estão sempre acima do horizonte. Vamos ver onde está o Dourado aqui. É só procurar pelo nome. Aqui está o Dourado. Dourado. Veja que a linha da constelação aqui, ó, o Dourado vai até as vizinhanças da constelação do Oitante do Polo Sul Celeste. Então, tem parte que está dentro do círculo, né, das estrelas circumpolares e parte fora. Então, por isso que é uma alternativa errada.
Terceira afirmação. Em poucas horas, a constelação do Cruzeiro do Sul estará completamente abaixo do horizonte. Sim, isso é uma coisa que acontece para a latitude do Rio de Janeiro. Vejam só. Para nós, aqui em Curitiba, por incrível que pareça, a estrela Acros, também chamada de Magalhães, homenagem ao grande navegador Fernão de Magalhães, ela passa tangendo ao horizonte, porque a nossa latitude aqui é de 25 graus e meio. Então, essa estrela passa aqui. Ela não é circumpolar, mas ela passa tangendo o horizonte aqui, né? Muito pertinho. Se você estiver num prédio alto, por exemplo, você consegue observar essa estrela aqui, lá no horizonte, ela nunca se põe, né? Então, para nós, aqui esse círculo seria um pouco mais, e claro, quanto mais a gente avançar em latitude, mais alto vai ficando a constelação do Cruzeiro do Sul em relação ao horizonte. Então, se a gente pega lá cidades, por exemplo, como Montevidéu e tudo mais, aí já o Cruzeiro do Sul aqui, a estrela Acros no Cruzeiro do Sul já passa a ser circumpolar também, né? Quarta afirmação. Nem todas as estrelas da constelação da Mosca são circumpolares. Vamos ver, a Mosca está aqui, né? Vamos falar nos cariocas lá, nos treinamentos, quando os alunos vão fazer lá a constelação da mosca, né? Porque eles comem biscoito, né? Pois é. Então vejam só, aqui tem estrelas que estão fora, né? Então por isso que a alternativa, a afirmação 4 é correta. E, última afirmação, o céu todo nos parece girar em torno de um ponto dentro da constelação do Oitante. Sim, para observadores aqui do Hemisfério Sul, é justamente o que a gente vê, não é? Então, está correto também. Questão 6b, valendo meio ponto cada acerto também. Indique com a letra alfa e uma seta, está aqui, alfa e uma seta, a estrela mais brilhante da constelação do Triângulo Austral, que também é circumpolar, e indique com a letra beta e uma seta, beta seta, a segunda estrela mais brilhante da mesma constelação e que não é circumpolar. Então aqui, você vindo na carta, você tem que achar essas duas constelações, né? A constelação do Triângulo Austral, aqui está. Veja que o Triângulo Austral para o Rio de Janeiro ele não é circumpolar. E aqui lembrando que no enunciado de cima ele disse, né, que as bolinhas, né, pretas são estrelas e quanto maior a bolinha, mais brilhante a estrela. Veja que está aqui, né, nesse trechinho aqui. Então a estrela mais brilhante, que é a alfa, no caso da constelação Triângulo Austral, é a Átria, que aqui está com a setinha, que é circumpolar, porque está dentro desse círculo aqui. Já a beta, que está aqui, não é circumpolar, né? E um fato curioso que a gente tem da constelação do Triângulo Austral, o Triângulo do Sul, é que ele, na verdade, na bandeira nacional, ele está representado também. A estrela Átria, que é a alfa do Triângulo Austral, marca para nós representa na bandeira nacional do Brasil o estado do Rio Grande do Sul, a beta Santa Catarina e a gama do Triângulo Austral, o estado do Paraná, aqui que é de onde nós falamos, a capital de Curitiba. Beleza? Um abraço, moçada, e no próximo vídeo comentaremos as próximas duas questões. Até lá!